Você já refletiu que nem tudo o que chega até você como um presente é de fato uma bênção? Muitas vezes, recebemos algo com alegria, acreditando ser um gesto de carinho ou sorte, sem nos darmos conta de que aquele objeto, aparentemente inofensivo, pode carregar uma carga espiritual que afeta profundamente nossa paz, bagunça nossa harmonia e esfria nossa comunhão com Deus. Em Deuteronômio 7:26, encontramos uma advertência direta: não trarás coisa abominável para a tua casa, para que não sejas amaldiçoado como ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Essa não é apenas uma sugestão ou uma regra antiquada. É uma instrução clara do Senhor para que sejamos vigilantes com aquilo que permitimos entrar em nosso lar. Na linguagem bíblica, anátema significa algo condenado, destinado à destruição, algo que Deus rejeita por completo. E se objetos que parecem comuns aos nossos olhos estivessem abrindo portas para batalhas espirituais silenciosas? Essa ideia não é nova. Desde o Antigo Testamento, o Senhor orienta seu povo a ter discernimento sobre o que entra em suas casas, suas famílias e até em seus corações. Um exemplo marcante está em Josué 7, com a história de Acã. Depois da queda de Jericó, Deus ordenou que nada fosse levado da cidade, pois tudo ali estava sob maldição. No entanto, Acã desobedeceu. Ele viu um manto babilônico, algumas moedas e uma barra de ouro, e os escondeu em sua tenda. Esse pequeno ato de desobediência custou caro. A próxima batalha contra a pequena cidade de Ai terminou em derrota, com 36 homens mortos. Em Josué 7:11, Deus expõe o pecado. Israel pecou, tomaram do anátema, esconderam entre seus pertences. Um único item amaldiçoado escondido em segredo foi suficiente para trazer derrota a todo um povo. Essa história nos convida a uma reflexão pessoal. O que você tem guardado aí, no seu lar ou no seu coração, que Deus nunca quis que estivesse ali? Talvez isso soe como uma história distante, confinada ao Antigo Testamento, mas o princípio espiritual permanece atual. Em Efésios 6:12, Paulo nos lembra que nossa luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais invisíveis, principados, potestades, dominadores das trevas. Ou seja, o mundo espiritual é real e muitas vezes invisível, mas com efeitos que sentimos. Quantas vezes você já sentiu uma inquietação sem explicação? Já enfrentou uma sequência de dificuldades aparentemente sem causa? Às vezes, a raiz do problema está em algo sutil, um presente recebido com boas intenções, mas com um passado carregado de outras influências. Imagine uma cena fictícia, uma família simples, vivendo em paz. Um dia, a avó resolve passar adiante um espelho antigo, uma relíquia de família. O objeto pertencia a uma tia distante, conhecida por sua vida enigmática e envolta em mistérios. Orgulhosamente, o espelho é colocado na sala. Mas, com o tempo, a atmosfera do lar muda. As crianças passam a ter pesadelos, o pai torna-se irritadiço, a alegria se esvai. Ninguém suspeita do espelho. Afinal, é só um objeto decorativo. Até que, em oração, a mãe sente um incômodo e decide investigar. Descobre que a tia, dona original do espelho, se envolvia com práticas espirituais ocultas e que o objeto havia sido usado em rituais. Quando a família decide se desfazer do espelho e orar pedindo libertação, a paz volta ao lar. É como se um peso invisível tivesse sido retirado. Embora essa história seja fictícia, muitas pessoas relatam experiências semelhantes. A Bíblia nos mostra que objetos podem sim carregar significados e influências espirituais. Em Levítico 19:31, Deus nos alerta: não se voltem para médiuns nem para feiticeiros,
porque ele sabe que o inimigo pode usar até mesmo coisas materiais para estabelecer conexões com o mundo das trevas. E você não precisa participar diretamente de práticas ocultas para ser afetado. Basta ter algo em casa que foi consagrado a propósitos contrários à vontade de Deus. Em 2 Coríntios 6,17, a instrução é clara. Saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisa impura, e eu vos receberei. A separação não é um capricho, mas uma condição para viver sob a proteção do Altíssimo. Talvez você esteja se perguntando como algo tão simples como um colar pode fazer diferença. A questão está na origem e na intenção por trás dele. E se aquele colar veio de um ambiente carregado espiritualmente? E se aquela estátua trazida de uma viagem representa uma divindade pagã? O inimigo não costuma agir com barulho, mas com sutileza. Ele se esconde por trás do que é belo, valioso ou aparentemente inocente. É por isso que 1 Pedro 5,8 nos exorta: sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Ele não precisa de um convite explícito, basta que aceitemos, sem discernimento, algo que abre espaço para a sua atuação. Outro exemplo bíblico que confirma essa verdade está em Gênesis 35. Quando Deus chama Jacó para subir a Betel e construir um altar, a primeira coisa que Jacó faz é purificar sua casa. Ele diz à sua família: livrem-se dos deuses estranhos que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupas. Ele sabia que não poderia se aproximar de Deus levando consigo objetos ligados a outros deuses. Houve um momento decisivo na vida de Jacó em que ele entendeu: para andar com Deus, era preciso deixar para trás tudo aquilo que carregava contaminação espiritual. Foi por isso que recolheu todos os ídolos e adornos, inclusive os brincos, e os enterrou aos pés de uma árvore. Naquela cultura, esses adornos muitas vezes estavam ligados a rituais pagãos. Eles não eram apenas acessórios bonitos, mas símbolos de consagrações a outros deuses. Jacó percebeu que, para receber o favor divino, era necessário purificar sua casa e sua vida. Essa atitude abriu o caminho para que a bênção de Deus se derramasse sobre ele e sua descendência. Mas o que isso tem a ver conosco hoje? Tudo. Vivemos em uma época onde o espiritual muitas vezes é ignorado ou tratado como superstição. E com isso, muitos deixam de perceber que o que parece inofensivo pode carregar um peso invisível. Presentes, objetos decorativos, peças de roupa, livros, amuletos. Quantas coisas entram em nossos lares sem que saibamos o que representam no mundo espiritual? Jesus nos alertou em Mateus 7,18 que uma árvore má não pode dar bons frutos e uma árvore boa não dará frutos ruins. Isso também se aplica às origens das coisas que permitimos em nossa vida. Um objeto que nasceu de um propósito impuro não poderá trazer frutos abençoados. Quantas vezes guardamos itens apenas por apego emocional ou porque tem valor estético ou material? Um quadro herdado de um parente, uma joia comprada em um brechó, um livro encontrado por acaso, aparentemente inofensivos, mas em alguns casos carregam histórias espirituais que colidem com a nossa fé. Veja o caso de Ana, uma jovem cristã, que frequentava a igreja com dedicação. Ela colecionava lembranças de viagens e presentes de amigos. Entre seus objetos havia um olho grego, um pingente com símbolos do zodíaco e uma pulseira que, segundo quem a vendeu, trazia boas energias. Ela os via como meras decorações, sem qualquer peso espiritual. No entanto, com o tempo, Ana começou a sentir algo estranho. Suas orações pareciam perder força, sua alma ficava inquieta e uma tristeza sem explicação tomou conta dela.
Até que, em um culto, ouviu uma pregação sobre a necessidade de consagrar o lar. Algo tocou seu coração. Em casa, olhou novamente para sua coleção com outros olhos. Aqueles objetos não estavam alinhados com sua fé. Decidida, jogou-os fora, orou por purificação e consagrou seu lar ao Senhor. Na mesma semana, sentiu um alívio profundo, como se tivesse tirado um peso dos ombros. A paz voltou. A conexão espiritual foi restaurada. Essa experiência de Ana não é rara. Em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a nos transformarmos pela renovação da mente para que possamos compreender a vontade de Deus. E essa transformação começa com escolhas, inclusive as que fazemos dentro de casa. A verdade é que o inimigo pode se aproveitar de qualquer brecha. Um presente dado com boas intenções pode carregar em sua origem algo que Deus abomina. Por isso devemos estar atentos. O primeiro passo é reconhecer que o mundo espiritual é real e afeta a nossa vida. O segundo é buscar discernimento em oração. E o terceiro, agir com coragem e fé, removendo aquilo que o Espírito Santo nos mostra que não deve permanecer. A Bíblia nos oferece muitas evidências desse princípio. Em Atos 19:19, por exemplo, cristãos recém-convertidos em Éfeso queimaram publicamente seus livros de magia. Eles não os venderam, não os esconderam. Sabiam que sua simples presença era uma ameaça espiritual. O valor material não era maior que o risco espiritual. A escolha deles foi clara: destruir tudo aquilo que os ligava ao passado de trevas. Por que certos objetos são perigosos? Não por sua aparência, mas pelo propósito com que foram criados. No Antigo Testamento, Deus proíbe os israelitas de levarem para casa qualquer objeto associado aos deuses das nações vizinhas. Em Deuteronômio 7, 25, 26, ele ordena que as imagens sejam queimadas, e que nem mesmo o ouro ou a prata que as recobrem sejam cobiçados, pois tudo aquilo é abominação. Deus não via os objetos como simples materiais, ele via o que estava por trás deles. Hoje, isso pode acontecer com uma estatueta trazida de uma viagem, com uma máscara tribal, com um símbolo esotérico comprado por curiosidade. Não se trata de acreditar ou não. A atuação do mundo espiritual não depende da nossa crença, mas da legalidade que damos. Mariana era uma mulher tranquila, casada, mãe de 2 filhos. Amava decorar a casa com peças diferentes. Em uma feira, comprou uma escultura de madeira representando um pássaro com olhos de pedra. Era linda, artesanal. Colocou-a na sala em destaque. Mas com o tempo algo estranho aconteceu. Ela passou a ter dores de cabeça constantes e o marido sentia um desconforto crescente em casa. Uma amiga cristã, ao visitar o lar, sentiu algo espiritual e questionou sobre a origem da escultura. Mariana pesquisou e descobriu que a peça era usada em rituais espirituais para invocar proteção contra espíritos malignos. Na mesma semana, ela se desfez da peça e orou pela casa. As dores sumiram. O ambiente mudou. Esses relatos mostram que objetos podem se tornar pontos de contato espiritual. Em 1 Coríntios 10:20, Paulo explica que aquilo que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. Ele adverte: não quero que sejais participantes com os demônios. Não há neutralidade espiritual em itens consagrados ao ocultismo. Muitas vezes, esses itens estão disfarçados de beleza ou cultura. Estátuas de deuses vendidos como decoração, cristais prometendo cura energética, figuras mitológicas que evocam lendas pagãs. Não importa se são caros, bonitos ou populares. Se foram consagrados a algo contrário à palavra de Deus, são canais de contaminação espiritual. Em Isaías 44:17,
Deus critica aqueles que esculpem imagens e depois se ajoelham diante delas dizendo: livra-me, pois tu és o meu Deus. A idolatria não está apenas no gesto externo, mas na confiança que depositamos em algo que não vem do Altíssimo. Lucas, um jovem apaixonado por antiguidades, comprou uma caixa entalhada com símbolos estranhos. Parecia uma relíquia histórica, mas após colocá-la no quarto, começou a ter pesadelos com figuras sombrias. Sua mãe, mulher de oração, sentiu algo espiritual e examinou a caixa. Dentro havia um bilhete em uma língua desconhecida. Um pastor amigo da família identificou símbolos ligados a práticas ocultistas. Lucas jogou a caixa fora e os sonhos cessaram. Esses exemplos mostram como o inimigo não precisa de nossa permissão consciente. Basta uma brecha. Em Mateus 16:18, Jesus nos assegura que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas isso não significa que ele não tente. E a forma mais sutil é através do que permitimos em nossas vidas. Salmo 24:1 declara: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Mas o inimigo perverte o que Deus criou. Um ídolo não é apenas uma escultura. É um símbolo de rebelião. É uma afronta ao Senhor. Como podemos nos proteger? O primeiro passo é buscar discernimento. Em Filipenses 1:9-10, Paulo ora para que nosso amor aumente em conhecimento e percepção, para que possamos aprovar o que é excelente. Isso inclui examinar o que possuímos. O segundo passo é agir com firmeza. Se você tem algo em casa, um livro, uma peça decorativa, um amuleto, cuja origem ou propósito não glorifica a Deus, livre-se disso. Em Tiago 4:7 está escrito: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir é fechar as portas, é não dar lugar. Por fim, ore. Consagre seu lar ao Senhor. Peça que ele revele tudo aquilo que precisa sair. Um lar limpo espiritualmente é um lugar onde a paz de Deus habita. Não se trata de viver com medo. Trata-se de viver com sabedoria. Em Provérbios 4:23, a Bíblia nos diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que você permite em sua casa toca o seu coração, toca a sua família, toca a sua fé. Você está disposto a examinar tudo à sua volta? Está pronto para deixar ir o que não honra a Deus? A promessa é clara: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. A liberdade verdadeira não convive com o que Deus rejeita. E ao escolher a pureza, você abre espaço para a presença de Deus, uma presença que transforma tudo ao seu redor. Eliseu recebeu a unção profética ao tomar para si o manto que pertencia a Elias. Aquele pedaço de tecido era mais do que um simples objeto. Ele representava uma transferência espiritual, uma continuidade do chamado de Deus. Mas imagine por um momento se aquele manto tivesse sido usado em práticas pagãs. O que ele teria carregado então? A Bíblia nos ensina que roupas podem sim reter influências espirituais. Em Ezequiel 44:19, os sacerdotes eram orientados a trocar suas vestes sagradas antes de se apresentarem ao povo, para que não transmitissem santidade inadvertidamente. Isso revela algo poderoso. O que usamos sobre o corpo pode ter um impacto invisível, mas real, no mundo espiritual. Hoje, a moda não é apenas estética, ela muitas vezes comunica mensagens, ideologias e crenças. Há camisetas com frases que glorificam comportamentos contrários à fé, acessórios com símbolos ligados à astrologia e até roupas criadas especialmente para cerimônias espirituais estranhas. Em Gálatas 5:1, Paulo nos chama a permanecer firmes na liberdade conquistada por Cristo e a não nos submeter novamente ao jugo da escravidão.
Quando aceitamos usar ou guardar algo que representa servidão espiritual, retrocedemos. E isso também vale para itens herdados. Imagine, por exemplo, uma jaqueta deixada por alguém que esteve envolvido com práticas ocultas. Você pode mantê-la por afeto ou nostalgia, mas talvez nem perceba que ela carrega uma marca espiritual que não combina com sua nova identidade em Cristo. A história de Sofia, uma costureira dedicada, ilustra bem isso. Um dia, uma cliente lhe pediu para confeccionar um vestido com um bordado geométrico muito bonito. Sofia fez o trabalho com zelo, mas ao terminar, sentiu um desconforto estranho. Mesmo depois de entregar a encomenda, aquele peso interior persistia. Meses depois, a cliente retornou para contar que o vestido havia sido usado em um ritual espiritual que contraria os princípios de fé de Sofia. Perturbada, ela orou e decidiu que nunca mais aceitaria um pedido sem antes compreender seu propósito. O tecido, naquela ocasião, fora moldado com intenções espirituais das quais ela não queria mais fazer parte. Diante disso, o que devemos fazer? Primeiro, é preciso examinar o que guardamos ou vestimos. Em 1 Tessalonicenses 5:21-22 está escrito: examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda forma de mal. Peça ao Senhor que revele se há algo em sua casa que não o glorifica. Segundo, é preciso rejeitar o que não vem de Deus. Não apenas esconder em uma gaveta, mas remover por completo. Terceiro, vista-se com um propósito. Isaías 61:10 declara: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu com as vestes da salvação, me cobriu com o manto de justiça. Deus tem vestes de honra reservadas para os seus filhos. Não troque esse presente celestial por aquilo que o mundo oferece. Nossas roupas, nossos objetos, nossas escolhas materiais são muito mais que aparência. Elas refletem valores, crenças, alianças. Romanos 13:14 nos exorta: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Que tudo o que você usa e possui testemunhe essa decisão. Está disposto a abrir mão do que pertence às trevas para assumir, de verdade, a identidade que Deus lhe deu? Falemos agora do dinheiro. Ele movimenta o mundo, paga contas, realiza sonhos, sustenta famílias. Mas será que toda riqueza carrega a bênção de Deus? A palavra deixa claro: nem toda prosperidade vem do céu. A origem do que recebemos pode determinar se aquilo nos abençoa ou nos prende. Em Ageu 2:8, o Senhor declara: minha é a prata e meu é o ouro. Tudo pertence a Ele. Então, o que acontece quando nossos bens vêm de fontes que Ele não aprova? A história de Judas é um alerta sério. Em Mateus 26:15, ele entrega Jesus por 30 moedas de prata. Aquelas moedas não lhe trouxeram alegria nem paz. Pelo contrário, tornaram-se símbolo de destruição. Arrependido, Judas as devolve, e os sacerdotes se recusam a colocá-las no tesouro do templo por reconhecerem sua contaminação. Elas foram usadas para comprar um campo onde se enterravam estrangeiros, um lugar de exclusão. A prata estava manchada de sangue e culpa. Provérbios 13:11 nos adverte: a riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho a aumentará. O que vem fácil, muitas vezes, vem errado. Veja o caso de Acã em Josué 7. Deus havia ordenado que nada fosse tomado de Jericó, pois tudo ali era destinado à destruição. Acã, porém, cobiçou um manto babilônico, prata e ouro, e os escondeu. Como consequência, Israel perdeu a batalha seguinte, e Acã, junto com sua família, foi punido com a morte. Aquilo que parecia valioso aos olhos humanos tornou-se a causa de um grande desastre espiritual e coletivo. No mundo de hoje, isso pode se traduzir em dinheiro vindo de práticas desonestas, subornos, jogos de azar, negócios ilícitos ou objetos.
consagrados em rituais estranhos. Pense em Roberto, um homem íntegro que enfrentava dificuldades financeiras. Um amigo lhe ofereceu um negócio lucrativo, vender produtos de origem duvidosa. Apesar das reservas, ele cedeu à tentação. Com o lucro, comprou um carro novo para a esposa. No início parecia uma bênção, mas logo vieram brigas, prejuízos inexplicáveis e um peso na consciência. Após ouvir uma pregação sobre riquezas impuras, compreendeu que havia cometido um erro. Decidiu doar o valor obtido, orou por arrependimento e consagrou novamente sua vida a Deus. A paz voltou. O que parecia vitória, na verdade, era uma armadilha. A palavra não condena a riqueza, mas o apego doentio a ela. Em 1 Timóteo 6,10, Paulo afirma: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si que corrompe, mas a ganância. Em Deuteronômio 23:18, Deus proíbe trazer para casa recursos originados em práticas imundas, chamando-os de abominação. E em Atos 8:18, Simão tenta comprar o dom do Espírito Santo com dinheiro, e Pedro o repreende severamente. Teu dinheiro pereça contigo. Em Oséias 2:8, Deus repreende Israel por usar o ouro e a prata dados por ele para oferecer a Baal. Isso nos mostra que até as bênçãos podem se corromper quando desviadas de seu propósito. Joias adquiridas em lugares ligados ao ocultismo, objetos herdados de pessoas envolvidas em práticas espirituais contrárias à fé, ou mesmo ganhos financeiros originados em contextos ímpios, tudo isso precisa ser discernido. Lucas 16:13 é direto. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Juliana, uma empresária bem-sucedida, recebeu de um cliente uma estatueta dourada como presente. Colocou-a em seu escritório. Com o tempo, seus negócios começaram a desmoronar. Uma noite, sonhou com a estatueta derretendo. Assustada, procurou orientação espiritual e descobriu que o cliente era ligado a práticas ocultas. A peça havia sido consagrada. Juliana a destruiu e consagrou novamente sua empresa ao Senhor. Aos poucos, tudo voltou ao lugar. Em 2 Reis 5, Geazi, servo de Eliseu, correu atrás de Naamã para tomar para si riquezas que Eliseu havia recusado. Por causa disso, a lepra de Naamã caiu sobre ele e seus descendentes. Aquilo que parecia uma recompensa virou maldição. Tiago 5:1-3 reforça: vós ricos chorai, vossas riquezas estão apodrecidas. Mas mesmo diante de tudo isso, Deus oferece um caminho de restauração. Em Malaquias 3:10, ele convida: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me. Quando entregamos ao Senhor o que temos, ele abre os céus em nosso favor. Em Mateus 6:33, Jesus declara: buscai primeiro o reino de Deus. A verdadeira prosperidade vem dessa prioridade. Veja Carla, mãe solteira, que herdou uma coleção de moedas do avô. Só depois descobriu que elas vinham de jogos de azar. Sentiu-se inquieta e decidiu vendê-las, doando o valor a uma causa cristã. A leveza que veio depois foi maior que qualquer valor material. Filipenses 4:8 nos orienta a pensar no que é puro, justo, verdadeiro, e isso inclui o que possuímos. Dinheiro e bens são ferramentas, não senhores. Eclesiastes 5:10 adverte: quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. Hebreus 13:5 nos chama a viver sem avareza, confiando que Deus nunca nos deixará. Lucas 12:34 encerra com clareza: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que o seu tesouro esteja em Deus. E agora, com tudo isso em mente, vem a pergunta: o que você fará com o que já tem? A Escritura não nos deixa apenas com alertas, mas nos convida à ação. João 10:10 traz a promessa de Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Mas essa vida plena não pode coexistir com impurezas espirituais. Em 2 Crônicas 29:5, o rei Ezequias ordena: santificai-vos e tirai do santuário toda a imundícia. Essa é a mesma direção para nós. Nossos lares são templos vivos, lugares onde Deus deseja habitar, mas sua presença só flui quando removemos os obstáculos. Objetos, roupas, dinheiro, tudo pode ser consagrado ou contaminado. A decisão de purificar é nossa. Veja Lúcia, uma dona de casa que vivia um caos inexplicável em casa. Após orar, teve seu olhar atraído para um vaso que recebera anos atrás de uma colega envolvida com espiritualismo. Sentiu no coração que deveria se desfazer dele. Quebrou o vaso e orou. Nos dias seguintes, a paz voltou. Aquele vaso era mais do que um enfeite, era um bloqueio espiritual. Josué 24:15 resume: escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa escolha não é apenas de palavras, é de atitudes. Purificar-se é mais que um ato simbólico, é um passo em direção à presença viva de Deus. Está pronto para dar esse passo?